vamos lá. Acho que o ideal seria começar a explicar o que é signo e para que serve a astrologia, porque o cético que está acompanhando vai virar e falar assim: astrologia não existe, não funciona, não sei o que, né? Então, primeiro precisa deixar claro o que é astrologia e o que funciona, o que não funciona, o que não é comprovado e o que é o que, né? Então, a astrologia ela é formada por 3 partes. 2 são incontestavelmente ciência e a terceira é a que dá treta. Então, a primeira parte é mapa astral, que é uma fotografia e uma representação do céu em determinado momento do tempo. Isso então, é astronomia. É astronomia, mas se usa como é uma ciência e é 100% ciência, não tem o que questionar. Então, se você olhar um mapa astral, você tem a divisão dos graus e você tem os pontos onde estão cada planeta. Então, acompanhando o relógio, né, do sistema solar, você tem o mapa. Então, aquilo ali é perfeito. O segundo ponto é a parte simbólica. Então, quando você chama de Áries, Touro, eu acho que ao longo do vídeo a gente pode explicar um pouquinho o que é cada signo. Por que Áries chama Áries, não chama Batatinha? Então, tem um motivo, não é aleatório. Opa! Batatinha. E essa é a segunda parte. A terceira parte é a que junta essas 2 coisas. E aí isso é o que costuma dar problema. Porque você tem vários estudos que comprovam e vários estudos que desprovam. Ainda é uma treta gigante. E por que os caras escolhem? Mas por que os caras escolheram esses signos? Então vamos lá, vamos explicar. Antes dos signos, vamos falar dos elementos. Então nós temos 4 elementos do signo. Os signos estão divididos entre elementos e qualidades. Então se a gente dividir o Sol, a planeta Terra dando a volta ao redor do Sol, a gente vai ter 4 pontos que são essenciais dentro da astrologia, que é 2 solstícios e 2 equinócios. Então os solstícios são os pontos onde você tem ali a Terra mais próxima do Sol e a Terra mais afastada do Sol. E o equinócio, os 2 pontos onde ela está equilibrada. Então com isso a gente divide ali a nossa abóbada. Então a partir daí você começa a marcar o tempo, divide em 360 graus e você vai acompanhando. Então, eu queria fazer um parênteses. Quando a gente fala em terra mais afastada ou mais distante, é uma elíptica, né? O pessoal acha que a Terra gira em volta do Sol, é um círculo, assim. Na verdade, é uma elíptica. Mas de qualquer maneira, o principal até é que ela é inclinada. Isso. Então, enquanto o norte está mais longe, o sul está mais perto. Aí você está falando de estações do ano. Estações do ano não tem nada a ver com astrologia. Sim, os solstícios, eu digo. Isso. Então você vai ter os 2 pontos, que ela vai estar mais próximo, mais afastado e iguais. E aí você vai dividir. Então, nos 4 elementos, o que a gente vai ter? O elemento... Vou falar cada um separado, não vou começar de yin yang, luz e sombras, né? Então, vou pegar luz e sombras primeiro. Então, uma ideia de alguma coisa que está expandindo, ou yang, ou para fora, ou expansão, e o yin, uma ideia do que está contraindo, para dentro, ou a escuridão, ou fechado. Quando você desdobra isso, você vai estar os 4 elementos. Então, você vai ter o que a gente chama de fogo, que seria o yang do yang, ou grande expansão. E o yin, que é o fechado do fechado, ou a terra, ou o grande restritor. E nesse meio tempo você vai ter um yang e um yin, que é o que a gente chama de água ou emocional, e o ar ou intelectual, ou símbolos. Então, a partir desses 4 elementos, que são os mesmos 4 elementos da alquimia, você começa a delimitar os signos. Então, antigamente eles chamavam isso de temperamentos. Então, você vai ter o fogo, que é a vontade, a mente, o tesão, o eros, aquela ideia de você criar alguma coisa e fazer alguma coisa, né? Então, correr 100 metros rasos, um líder, um campeão, os 300 de Esparta, toda essa ideia de pensar, resolver, criar e montar, e tocar coisa para frente. Então, essa é a energia do verão, né? Aquela energia forte. De expansão, de ação, de vontade, né? Aí você tem aquela outra energia que é oposta disso, que é o de arrumar, concentrar, fechar, organizar,
guardar, disciplina. Então você tem todas aquelas ideias que tendem a formar a restrição. E no meio tempo, no meio de campo, você vai ter a sua mente. Então um lado racional, de símbolos, códigos, comunicação, aprendizado, experimentação, conhecer um monte de coisa diferente. O pessoal quer que você coma batata. Tá dando nervoso, né? Tá dando nervoso. Você com a batata na mão. Só pra gente... Então a gente tá falando de algo bem expansivo, bem restritivo e o meio termo. No meio termo. Então, de um lado você vai ter a razão, intelecto, conversa, etc., que é chamado de ar, e a água, que é o emocional, a emoção, o sentimento, o empatia, o sentir. Então, esses 4 elementos. Para os gregos, eles vão ter corpo, mente e alma. E na astrologia você vai chamar isso de cardinal, fixo e mutável. Então, eles são as qualidades do signo. Então você vai ter, de novo, uma qualidade expansiva, que é a qualidade do círculo de expansão. Então, a parte cardinal, né, que guia, que vai para frente, que faz, que acontece. E você tem a parte fixa, que tende a aglutinar e fechar e organizar tudo. E o meio termo tende a organizar e revirar essas coisas. Quando você multiplica 3 por 4, você vai chegar em 12 signos. Então daí a gente já desmistifica aqueles malucos que falam, não, e o 13º signo, o 10º... Isso aí não existe. Então só para criar uma linha de raciocínio, quem se perdeu no meio da explicação. 4 vezes 3, porque são 4 elementos e 3 possibilidades, 3 qualidades dentro. Então é o fixo, o cardinal e o mutável. Isso. Beleza. E aí você divide em 12 partes esse conjunto de solstícios e equinócios.